Checkup no rádio. Checkup no rádio hoje é com o médico otorrino do Marcos Galvão, campeão estadual de futebol de Butão. O homem é fera, Geraldinho não tem nem coragem, nem se arrisca a enfrentar aí o doutor Marcos Galvão numa partida de futebol de Butão. Bem-vindo, doutor. Campeão de futebol de Butão, Marcos Galvão. Até rimou. Olha aí, o homem é um poeta. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Calado ou se falando, né? Como dizia Romário. Rapaz, meu sonho era ganhar pelo menos uma partida hoje em dia, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Nosso tema é livre, manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. O ouvinte deixou uma pergunta aqui logo cedo, né? Deixa eu só localizar aqui. Ele disse que está há mais de 15 dias com dor de cabeça, né? Qual é o procedimento que ele deve tomar e se é preocupante essa questão? Na verdade, assim, dor de cabeça é um sintoma comum a várias doenças, né? Um sintoma que a gente chama de sintoma geral. Então, esses sintomas gerais, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, são sintomas que são comuns a muitas doenças. Hoje em dia, onde a gente tem um surto de doenças respiratórias virais, não só respiratórias gastrointestinais também, pelo que eu estou acompanhando aí na cidade, a gente imagina logo que uma dor de cabeça dessa pode ser consequência de uma virose, ou intestinal, respiratória, de qualquer outra natureza. Mas aí o tempo fala contra a gente pensar numa virose, porque já são 15 dias. Uma dor de cabeça é preocupante quando ela vem associada a outros sintomas neurológicos, por exemplo, déficit de memória, desorientação, o paciente que começou a convulsionar, sentir dormências no corpo, principalmente de um lado só. E uma dor de cabeça prolongada merece ser bem investigada, geralmente em duas situações. Quando o paciente é acostumado a ter essa dor de cabeça, de repente ela muda o padrão, ou aquele paciente que não tem dor de cabeça, de repente começa a ter. Então, uma situação dessa, associada a outros sintomas neurológicos, merece investigação. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, né, que eu trabalho mais com a parte aqui de cabeça e pescoço, que é o otorrino, a gente observa muito paciente chegando no consultório reclamando dessas dores de cabeça de muito tempo, e quando a gente vai ver, tem um quadro de tensão, de postura errada, de problemas de coluna associados, que estão fazendo essa dor de cabeça se perpetuar. E assim, o profissional mais indicado dentro da medicina para investigar uma causa de dor de cabeça, geralmente é o neurologista. Mas você, por exemplo, nós somos criados com a ideia de que tomou um dipirona resolve, né? Você se viciar no medicamento sem, por exemplo, procurar realmente pesquisar a causa. Isso aí realmente não é bom, não está certo, né? Você tomar uma medicação hoje para aliviar aquele sintoma que está lhe incomodando bastante e, na sequência, procurar um profissional, tá corretíssimo. Agora, você está sentindo essas dores de cabeça há muito tempo, está se automedicando e adiando um diagnóstico que poderia lhe trazer um benefício com um tratamento mais correto, é que não é para ser feito, não é o recomendado, né? Aqui no nosso Facebook, o ouvinte Fernando diz que é professor e está perdendo a voz, né? O que é que ele deve fazer? Pronto. Didaticamente, quando eu atendo uma pessoa com rouquidão, eu gosto de explicar o seguinte: você pode ter rouquidão porque sua corda vocal está inflamada, por exemplo, problema inflamatório de corda vocal, ou está cansada, está fadigada, mas ela não tem nenhum problema na estrutura dela. Isso aí geralmente é uma rouquidão que é intermitente, ela passa por períodos ruins e o paciente melhora. Geralmente existe tratamento clínico para resolver esse problema. Ou você pode ter rouquidão por um defeito, um problema na estrutura da corda vocal. Um nódulo, que a gente conhece popularmente como calo, um cisto, um pólipo, uma fenda vocal, alguma coisa do tipo, que alterou o funcionamento da corda vocal, porque alterou a estrutura dela, e aí você vai precisar de um diagnóstico mais preciso e de um tratamento mais sério para poder resolver. Nessas situações, geralmente a rouquidão ela é constante. Ela chega e não costuma ir embora fácil. Um profissional da voz, por exemplo, a gente pode ter rouquidão por fadiga vocal, repousou a voz, ela volta ao normal, ou por ele ter desenvolvido um calo, um nódulo na corda vocal, e aí ele precisa de um diagnóstico através de um exame chamado laringoscopia,
e fazer o tratamento com fonoterapia para poder resolver esse problema. Esse repouso vocal, depois, diga para ele passou de manhã dando aula, né? Sim. Ele passa quantas horas repousando a voz? Isso varia muito e depende muito do grau de rouquidão que o paciente tem, né? O ideal seria que ele fizesse repouso vocal até a voz se restabelecer. Tem pessoas que conseguem dar aula até o final da tarde, da noite, dormir no outro dia acordar bem. E tem aquelas pessoas que precisam um final de semana inteiro, depois de uma semana de trabalho, para essa voz poder se recuperar. O ouvinte usou até um termo, estou perdendo a voz. A pessoa pode perder a voz completamente? Olha, poder pode. Geralmente, quando a gente perde uma voz completamente, a gente não desconfia muito de um problema de laringe, de corda vocal, e sim de um problema neurológico. Eu digo muito aos meus pacientes professores que deveria existir uma ação do Estado, né? Não do Estado do Rio Grande do Norte, do Estado em termos de nação, de governo, para preservar isso. Eu acho que toda escola devia ter um fonoaudiólogo, obrigatoriamente público ou privada, para orientar os professores com o uso correto da voz e fazer os exercícios de relaxamento e de aquecimento vocal antes das aulas. E isso diminuiria muito o número de profissionais afastados por causa de problema vocal, que hoje é muito grande. Olha aí, uma boa ideia, né? Bom dia, meu filho já faz quase um mês que está gripado e tem crise de asma, uma secreção transparente sem fim. O que é que pode ser? Já tomou até antibiótico? Pronto. Quando a gente pensa numa gripe, numa doença respiratória viral, a gente sabe que essa gripe ela segue um roteiro. Geralmente os 3 primeiros dias de sintomas são muito ruins. Tosse, febre, dor na garganta, secreção amarelada esverdeada. Entre o 4º e o 5º dia, os sintomas vão melhorando. E do 5º ao 10º dia, o ideal é que o paciente fique curado, sem sintoma nenhum. Quando uma gripe se prolonga por mais de 10 dias, é sinal que aquela gripe evoluiu para alguma complicação. Geralmente essa complicação é uma infecção bacteriana, que vai exigir uma medicação mais específica, como um antibiótico e às vezes um corticoide. Então, o que eu imagino num quadro desse, 30 dias de doença, é que houve isso. Na questão, no questionamento, a pessoa diz que a criança já tomou antibiótico. Então, a gente tem que ver se essa infecção foi realmente controlada pelo antibiótico e se agora o que resta é inflamação, e a gente precisa terminar de desinflamar essa via respiratória, ou se de repente ele pegou uma bactéria que foi resistente a esse antibiótico que ele tomou. E ela fala também na questão da asma, né? A asma é uma doença que inflama a via respiratória inferior do paciente, os brônquios, e faz a gente ficar com tosse e com falta de ar. E geralmente o paciente que tem asma tem como gatilho uma gripe. Então eu estou bem da minha asma, ela está controlada, mas gripei, e aquele vírus inflamou meu brônquio e eu entrei na crise de asma, que tem que ser tratada também para evitar complicações maiores depois. Tem mais ouvinte com a gente, bom dia. Marcos, pergunta aí ao doutor. Eu sinto uma coceira grande na garganta. É intermitente, ela passa por períodos ruins, chega até o ouvido. E o paciente melhora. Aí Geralmente existe estou tomando água de romã. Para resolver esse problema. E tuço demais, tuço tanto. Um problema é uma coisa fora do sério. E aí, doutor Marcos? Olha, quando a gente tem sintomas na garganta, e um desses sintomas é coceira, principalmente quando essa coceira migra para ouvido, como a senhora falou, para nariz, para olho, vem acompanhada dessa tossezinha, a gente desconfia muito de problemas alérgicos. Então, a alergia é muito comum se manifestar com essa coceira intensa nessas regiões que eu falei. Então a senhora precisa realmente procurar um profissional para ter um diagnóstico mais preciso da origem dessa coceira, que, como eu lhe disse, em boa parte dos casos é de origem alérgica, e fazer o tratamento para poder reduzir. Não sofra com ela. Geralmente são problemas fáceis da gente controlar e deixar o paciente bem. O ouvinte conta o seguinte: doutor Marcos, eu não pronuncio a letra L, né? O que é que eu posso fazer nesse caso? Isso é uma coisa muito comum, o R, o L, o S. Ele até citou, por exemplo, aqui a palavra arara, ele diz agaga, né? Entendi. Laura diz lauga. Pronto.
Então, isso é muito comum. A gente vê muito em crianças em fase de desenvolvimento de linguagem a supressão de algumas letras. E isso normalmente não é um problema grave, neurológico, nada. É um problema da articulação da palavra que no processo de desenvolvimento de linguagem ele não desenvolveu muito bem. Qual é a conduta aí? É procurar um fonoaudiólogo. Então, procure um fonoaudiólogo, agende uma visita, para ele fazer uma avaliação e começar os exercícios, que num instantinho você começa a pronunciar essas letras que tem dificuldade e começa a desenvolver essa parte da linguagem numa boa. Então resolve. Resolve muito fácil. Olha só, coisa boa, viu? Independente da idade? Independente da idade. Claro que criança tem um negócio especial, né? A gente tem que cuidar muito bem das nossas crianças. E ela tem um detalhe especial que tudo com ela é mais rápido, para melhorar, inclusive. Mas o adulto consegue também e rápido também. Pegando esse gancho, a partir de que idade você deve estimular a criança a falar, a pronunciar as palavras? Olha, já aí a criança começa a ser estimulada a falar a partir do dia que nasceu, né? Ela escuta e à medida que ela escuta, ela tenta repetir aquilo que ela escuta. Normalmente uma criança até os 2 anos de idade é para ter um vocabulário bem extenso, fazer como outro, é para ela bater papo, certo? Até os 2 anos? Até a partir dos dois. 2. E até os 2 anos, essa linguagem vai sendo desenvolvida de maneira paulatina. E uma coisa que ajuda muito é a interação social, né? Uma criança que começa a frequentar a escola, por exemplo, ou que em casa tem irmãos, crianças que brincam, ela vai desenvolver a linguagem muito mais rápido. Uma criança que começa na escola um pouquinho mais tarde e que em casa só convive com adultos, que muitas vezes não conversam muito com ela numa linguagem que ela entenda, aí ela vai ter um desenvolvimento um pouquinho mais lento. Mas via de regra é assim, a linguagem começa a ser desenvolvida a partir da hora que ela está escutando o que a gente está falando e espera-se que aos 2 anos ela já tenha um vocabulário assim bem bacana para conversar. É bom saber disso, porque o meu Thomas tem 1 ano e 4 meses e eu insisto para que ele pronuncie a palavra Flamengo, não conseguiu ainda, mas Rapaz, 2 anos de idade... É então... um homem inteligente, ele faz isso de propósito. Tá bom, né? Bom dia, Marcos. Doutor Marcos Galvão, meu filho, está fazendo tratamento para cartucho. Ele tem asma e sinusite alérgica, ele não tem jeito de ficar bom. Hoje não dá sinusite... Aliás, não tem como ficar bom da sinusite. E o que é que eu posso fazer? Ele tosse muito, ele gripou nos últimos dias. Meu filho tem 15 anos de idade. Essa época do ano é uma época muito difícil, né? Porque por causa desse surto de doenças respiratórias, às vezes a gente está tendo um paciente no começo do mês, no meio do mês ele fica bom, no final do mês ele está doente de novo. Então é muito comum o paciente retornar da consulta, chegar e dizer adoeci novamente. O tratamento de cartucho não costuma ser um tratamento difícil. Às vezes, com medicamento, a gente consegue desinflamar bem esse cartucho e deixar o paciente bem. E assim, medicina não existe uma regra. Nenhum tratamento é 100% infalível. Se o tratamento não está caminhando bem, o que é que a gente tem que fazer? Tem que revisar. Tem que rever o que está sendo feito e ver o que é que pode ser feito a mais. Numa situação dessa, de uma pessoa de 15 anos de idade, você tem que fazer uma avaliação da via respiratória dela com exames, principalmente exames de imagem, para tentar entender o que é que está fazendo com que o tratamento não dê certo. Então, às vezes a gente encontra no nariz um desvio de septo muito grande, uma hipertrofia de um processo sináptico, que é um ossinho que a gente tem dentro do nariz, que bloqueia a ventilação e a circulação de secreção. Às vezes a gente encontra um resquício de adenoide, embora nessa idade não seja muito comum. E isso está atrapalhando o tratamento. E na hora que você lança mão de um tratamento cirúrgico, por exemplo, para corrigir esses defeitos estruturais, o paciente começa a ver uma melhora importante. E quando a gente tem doenças alérgicas associadas, como ele que tem asma, tratar a alergia. Né? Às vezes o foco do tratamento tem que mudar. Em vez de estar tratando, por exemplo, uma sinusite não alérgica, a gente tentar pensar num tratamento, numa possível alergia, mas num grau mais intenso, e ter que lançar mão do tratamento com vacinas, por exemplo, quando a medicação não está tendo um resultado muito bom. Então a questão aí é reavaliar, reestudar, ver o que é que tem a mais, o que é que pode ter a mais e o que é que pode ser feito a mais para otimizar esse tratamento.
Eu tenho um sobrinho que vai fazer 4 anos, ele não fala. Sempre que ele quer uma coisa, ele pega na mão da gente e vai mostrar o que quer. E aí? Tem que ser investigado, né? Aos 4 anos, ele já era para ter um vocabulário extenso, conversar, entender tudo que a gente fala e tudo mais. A primeira coisa que a gente tem que investigar é a audição. Como a gente disse na pergunta anterior, o processo de linguagem começa com a escuta. Ele escuta e repete o que escutou. Então você tem que avaliar se ele escuta bem. Porque se ele não escutar bem, ele não aprendeu a falar como era para ser, como era para acontecer. Não tem indício nenhum de perda de audição, testes auditivos normais. Vamos ver por que ele não desenvolveu essa linguagem. Aí pode ser puramente falta de estímulo, ou o tempo dessa criança que é um pouco mais atrasado do que as demais, ou ele pode ter outro diagnóstico. O autismo, por exemplo, ele cursa em algumas situações com um décimo desenvolvimento de linguagem. Então, às vezes, tem que buscar esse diagnóstico para poder fazer o tratamento mais certo. Então, primeira coisa é procurar um otorrino, um fonoaudiólogo, para ver o diagnóstico, para ver a questão da audição, da linguagem, e dependendo da situação, ter que pedir ajuda a outros profissionais, como o neuropediatra, por exemplo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é João. Doutor, eu tenho muita dor de cabeça logo após eu acordar. E também tenho vertigens, como se fosse uma tontura. Na verdade é uma tontura. E aí, doutor Marcos? Olha, dor de cabeça ao acordar, geralmente a gente pensa em problemas osteomusculares, principalmente a coluna cervical. Porque às vezes a gente está dormindo numa posição ruim, travesseiro muito alto, coluna muito curvada ou muito retificada e tal. E isso vai tensionando a musculatura cervical e craniana e a gente tem a dor logo ao acordar. Porque o comum é a gente estar a dor, repousar e ela melhorar, né? Quando ela vem ao acordar, eu sempre lembro muito de problemas de coluna. As vertigens, que são tonturas rotatórias, via de regra, a gente vai pensar primeiramente em distúrbios do labirinto. Então, as doenças do labirinto, no popular a gente chama de labirintite, são as doenças que normalmente provocam essas vertigens, as tonturas rotatórias. Mas a gente pode pegar um gancho aí e associar uma dor de cabeça que começa pela manhã, que pode ter origem na coluna cervical, e o paciente com tontura, eu posso ter uma labirintopatia de origem cervical. Então, existem problemas de coluna que provocam tontura. Talvez seja essa a situação do senhor. Não é um diagnóstico simples, a gente não consegue dizer o que é só aqui no rádio pensando no que pode ser. Geralmente precisa de uma avaliação bem extensa, mas é uma possível causa. Mas aí o que é que o senhor tem que fazer? O senhor tem que procurar a origem dessa dor de cabeça. E como a gente comentou aqui, o neurologista talvez seja o primeiro profissional a procurar. E procurar a origem dessas vertigens, dessas tonturas, que aí o profissional mais indicado é o otorrinolaringologista, que é quem trata das doenças do labirinto. Inclusive o nosso ouvinte Gustavo Nóbrega, ele até comentou sobre isso. Ele disse que tinha fortes dores de cabeça e após vários exames consultar um especialista, identificou que a maior parte era causada pela postura, entre elas o uso do celular por muito tempo, onde o pescoço ficava semiflexionado para baixo. Exatamente, exatamente. É uma causa muito frequente. Postura, posição de dormir, vícios, que às vezes a gente... Uma vez eu atendi uma paciente que estava com uma dor no ouvido gigante e a gente olhava o ouvido dela e não tinha nada. E quando a gente olhou era nessa articulação que a gente chama de ATM, e a ATM dela tinha um problema porque ela só estudava com a mão aqui no queixo, forçando o queixo para um lado, a mandíbula para um lado. Então forçou a articulação e a dor começou a aparecer. E foi um trabalho tremendo para o dentista identificar de onde vinha o problema. Porque ela nem tinha problemas dentários nem ortodônticos. Era a postura, na hora de estudar. Corrigiu o problema, a dor foi embora
e ela ficou bem. A dor sumiu. A dor sumiu. E nem tomou Doril. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 999922923. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Valeu, Geraldinho. Até a próxima. 7h37. Nós vamos para um rápido intervalo